apenas trazer uma breve meditação aqui no Salmo 46. O Salmo 46, eu não vou ler todo o Salmo, mas é um Salmo que foi escrito em um momento de cerco, em que Jerusalém estava cercada pelo Império Assírio, do rei Senaqueribe, e ameaçado ali o reino de Judá por esses inimigos cruéis. Eles vão ao Senhor através de Isaías. Ali é o rei Ezequias, vai até Isaías, e o profeta consulta o Senhor, e o Senhor, então, responde ao povo através de Isaías, dizendo que tudo aquilo que Senaqueribe estava fazendo estava de acordo com o seu propósito eterno, e que isso iria, ele estava apenas cumprindo a vontade de Deus, e que ele voltaria pelo caminho que ele havia ido até Jerusalém. E naquela noite o Senhor matou 185 mil soldados da Síria. Senaqueribe teve que voltar para sua terra, em Nínive, e lá ele foi, quando estava adorando os seus deuses pagãos, os seus 2 filhos conspiraram contra ele e o mataram. Você pode encontrar essa narrativa lá em Isaías, capítulo 36, 37, vai nos falar sobre isso. Então, esse salmo, na realidade, ele é uma resposta às provocações feitas por Senaqueribe através do seu mensageiro chamado Rabsaqué, em que ele zombava da fé dos judeus, desafiava a existência de Deus, e dizia que Deus não poderia fazer nada e livrá-los das mãos de Senaqueribe, uma vez que Senaqueribe havia já conquistado outras nações. Mas a resposta, ela é enfática no Salmo, porque ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No meio do Salmo, nós vemos novamente essa mesma expressão, de uma forma um pouco diferente, mas no mesmo sentido. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois, também aí no verso 11, é dito: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós temos aí a expressão utilizada no Salmo, tanto no início, como no meio, como no fim, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que o Salmo quer nos ensinar, irmãos, é que, independentemente das lutas que o povo de Deus enfrente, das oposições que venham contra nós, o Senhor sempre estará com o seu povo. O Senhor sempre cuidará do seu povo. E toda a história está de acordo com o plano redentor de Deus. A história é como se fosse um palco para Deus, onde ele revela a sua vontade e onde ele conduz a história para que se cumpra todos os propósitos redentivos que ele tem através de Cristo para formar para si um povo de inumeráveis pessoas, como diz João, de todo tribo, povo e nação. Ou seja, nós fazemos parte desse plano. E o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Aliás, essa ideia de Jesus ser Deus conosco, este princípio, esta ideia aqui que está no Salmo: Deus é conosco, Deus nos fortalece. Isso não quer dizer que Deus não vai permitir que nós passemos por lutas e dificuldades na vida. Não há nenhuma promessa disso nas Escrituras. Aliás, nós vemos várias e várias vezes homens e mulheres de Deus que sofreram e que até perderam a sua própria vida. Hebreus 11 é um exemplo disso, onde narra ali alguns fatos do Antigo Testamento em que alguns foram até cerrados vivos ao meio. Nesse momento, por exemplo, existem muitos irmãos em Cristo que estão sendo martirizados na Coreia do Norte, na China, em países onde o islamismo domina, onde há grande perseguição. Alguns estão sendo presos, outros torturados, outros privados de muitas coisas por causa da sua fé. Mas, independentemente destas circunstâncias, o fato é que a vida e a fé destas pessoas, a convicção que elas têm no Senhor, isso jamais poderá ser removido. E a paz que excede o entendimento guardará o coração e a mente deles em Cristo Jesus, como também a nossa mente e o nosso coração.
O fato é que o Salmo nos ensina é o que o Senhor Jesus também ensinou ao nos falar que todo aquele que ouve estas minhas palavras é comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E grande foi a sua ruína. Ou seja, os fenômenos da vida, os problemas, existem para crentes e não crentes. A grande questão é onde nós estamos alicerçados. Se estivermos alicerçados na palavra, na verdade, a nossa casa não vai cair. Nós vamos resistir a tudo isso. E quando eu digo resistir, é resistir nas nossas convicções e esperanças redentoras. Podemos perder pessoas nessas situações aí que temos vivido no mundo, de pandemia, podemos passar por muitas lutas, isso faz parte da realidade. Mas nada disso pode remover de nós as nossas convicções, remover de nós a nossa fé e a nossa esperança redentora. Esta é a certeza que a Escritura nos dá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os mares e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, ou seja, ainda que haja toda as estruturas da terra venham a se abalar, nós iremos continuar firmes no Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É nele que nós nos abrigamos, é nele que nós confiamos e é nele que nós nos lançamos em meio às nossas lutas. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você e através dessa breve meditação.